estar juntos conversando. A troca da energia é muito importante. E durante este período de afastamento, deu para nós testarmos o quanto nós precisamos uns dos outros. Precisamos que a nossa luz brilhe para iluminar o caminho do outro e para que sejamos também iluminados. Na noite de hoje vamos falar das palavras de Jesus, brilhe a vossa luz. Utilizamos para este estudo este pequeno grande livro, Pensamento e Vida, do Emmanuel, a Bíblia Sagrada, o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro Ceifa de Luz, também de Emmanuel. Quando nós vemos esta frasezinha, brilhe a vossa luz, o que nos vem? O que será que Jesus quer nos ensinar falando em luz? Porque afinal nós, aqui encarnados, quem de nós não quer brilhar? Brilhar na sociedade, brilhar na família, brilhar no trabalho, receber holofotes, projetar muita luz, estar muitas pessoas bem na vitrine. Na realidade, a maioria de nós quer. Mas será que Jesus quer isso? Será que Jesus quer esta luz de poder, esta luz de imagem, essa luz de projeção? Nós vamos ver na noite de hoje que todos nós temos este potencial de luz, mas é necessário que haja um trabalho sério, responsável, para que brilhe a nossa luz. E Emmanuel, neste livro, ele fala que nossa mente é um espelho da vida em toda parte. Espelho projeta a imagem. Para que possamos ver a imagem é necessário luz. Então é necessário que tenhamos a clareza de que o compromisso é nosso, é interno, é individual e depende de nossa vontade, de nossa busca. Na noite de hoje, então, vamos pensar um pouquinho sobre essas palavras que nem sempre são entendidas, porque Jesus, como um grande pedagogo, ele buscava fragmentos do cotidiano para exemplificar a quem ele falava. E cá estamos nós, tentando entender os seus ensinos, para que nós possamos primeiro entender, ter a informação, entender e tentar introjetar e colocar no dia a dia. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 14 a 16, ele diz, palavras de Jesus: vós sois a luz do mundo, não é possível esconder uma cidade situada no cimo de um monte, nem se acende uma candeia para se pôr debaixo de uma vasilha, mas num candelabro, para que alumie todos os da casa. É assim que deve brilhar vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Para que nós possamos começar a entender esse direcionamento de Jesus, nós temos que ver em que contexto ele estava falando. Esta passagem está logo a seguir das palavras onde está relacionado na Bíblia, lá em Mateus, as bem-aventuranças. Nós sabemos que Jesus subiu no monte e, vendo tantos necessitados, tantas pessoas carentes e necessitadas de esclarecimento, pessoas maltrapilhas, ignorantes, famintos, ele trouxe, envolveu-os com o seu magnetismo e falou das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados aqueles que choram, e por aí vai. Logo após, na sequência dessas palavras, Jesus fala isto aqui. E por que ele estava falando isto aqui? Porque ele levantou o ânimo daqueles caídos pela vida e junto com eles estavam os apóstolos. E ele precisava trazer para os apóstolos um direcionamento que eles se sentissem responsáveis, conhecedores da palavra de Jesus e que eles pudessem, com muita responsabilidade, passar adiante.
ser colaboradores diretos dos seus ensinos. Então, Jesus queria trazer àqueles que trabalhavam este incentivo que cada um tem a sua luz que pode ser dividida, que pode ser alumiar, como diz o texto, alumiar o seu entorno. E aí nós perguntamos, e nós? Nós não somos discípulos de Jesus? Nós não queremos no dia a dia viver estes ensinos para que nós possamos sentir esta felicidade de estar nos direcionando num caminho correto, num caminho seguro? Todos nós queremos. Então, esta luz que Jesus estava reportando, fazendo esse chamamento para os seus apóstolos, também é para nós. Também nós precisamos atender este chamado e trabalhar para que a nossa luz brilhe. Vós sois a luz do mundo. Lá em Mateus, continuamos no capítulo 5, está exatamente no versículo 14. Esta afirmativa evidencia uma proposta educacional. A própria evolução dos seres é um caminho que vai das trevas para a luz. Este é um ponto importante. Quando vós sois a luz do mundo, quando Jesus faz essa colocação, é necessário que pensemos no processo evolutivo nosso, das criaturas de Deus. Fomos criados seres simples, ignorantes, e nesta caminhada, nestas idas e vindas em um plano e o outro da vida, vamos nos desenvolvendo, regidos pela lei do progresso, e vamos chegar à luz suprema. Um dia seremos dotados de muita luz, a exemplo do Cristo. Mas temos uma caminhada grande a ser feita. Então, cada criatura é uma centelha divina que tem condições de fazer com que brilhe a luz para os homens. E ele então quer o quê? Que através da nossa luz possamos passar compreensão, entendimento, tolerância, que nós possamos trabalhar dentro de nós estas virtudes que farão com que possamos brilhar e auxiliar o nosso entorno. Porque de nada adianta nós termos a luz voltada à matéria. Pode até acalentar o nosso ego, e acalenta, pode trazer para o nosso bolso o necessário para o nosso sustento, mas não é a esta luz que Jesus estava se reportando. E nós, muitas vezes, ficamos tão envolvidos nessa luz material, a luz do poder, a luz do dinheiro, a luz da situação social, que tolhemos a verdadeira luz que Jesus quer de nós. Estamos na matéria e precisamos trabalhar para que possamos crescer, faz parte da lei do progresso, mas não podemos esquecer que somos um espírito e que esta luz que Jesus se reporta é o alimento do espírito, é a luz que vem lá da alma. Afinal, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse direcionamento que ele dá é o caminho da luz que com certeza nós podemos seguir. E aí, Emmanuel faz uma pergunta bem interessante neste livro. Qual o mecanismo que temos que usar para fazer com que cresça esta luz? Para que esta luz brilhe? O que nós temos que fazer? Existem pontos que são fundamentais na nossa existência. Falamos há pouquinho que estamos regidos pela lei do progresso. Então, fatalmente, chegaremos à luz. Agora, como chegaremos à luz? E Emmanuel diz: semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação, que nos propicie o justo burilamento.
Então aqui Emmanuel nos elucida que para que nós possamos iluminar esta luz interior e fazer com que ela brilhe, é necessário que nos eduquemos. E aqui estamos falando na educação não só a instrução. A instrução é importante, faz parte do lastro do desenvolvimento, porque aquilo que recebemos dos mestres, dos professores, das relações, nos dão uma sustentação e um conhecimento para as nossas escolhas, uma estrutura interna, uma estrutura de direcionamento. Mas estamos nos reportando àquela educação mais profunda, aquela que Kardec coloca lá na questão da lei do trabalho, que diz que educação é aquela que forma caracteres, que forma o caráter do ser. Então, é este processo de educação que estamos buscando. Não queremos apenas aquela busca de conhecimento para colocar nas nossas prateleiras mentais, nas nossas prateleiras internas, guardando este conhecimento porque eu sei, porque eu posso. Não, é importante saber, é importante buscar, mas conhecimento não partilhado é conhecimento morto. Assim como a luz. A luz por si só brilha, mas ela precisa de espaço para que ela possa brilhar. Então nós precisamos buscar o conhecimento, mas não reter, distribuir, partilhar. A educação que estamos nos reportando é aquela educação que serve de sustentáculo para o processo de transformação interior. Para aquele que leva o conhecimento para dentro de nós mesmos, para que tenhamos a consciência de que este ponto precisa ser mexido, este ponto precisa ser modificado, neste ponto eu ainda não estou em equilíbrio. São estas situações que nós temos que pensar e buscar alternativas, buscar formas para nos educar. E seguindo Mateus, ele diz: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, lá no alto. A cidade está lá no alto, lógico que ela vai aparecer de longe. É importante que aqueles que mais sabem não guardem consigo o conhecimento adquirido. Esse conhecimento precisa ser espalhado, compartilhado com os irmãos em humanidade. São conquistas grandiosas que não podem ser escondidas ou guardadas. Então, o conhecimento que nós estamos nos reportando aqui, neste momento de buscar a luz, é o conhecimento espiritual. É aquele que nos leva a ter o sustentáculo e a luz interna para o enfrentamento das lutas do dia a dia. Como, por exemplo, todo este processo que estamos passando pela pandemia. Quanto maior a nossa luz interior, esse sustentáculo espiritual, mais nós vamos poder ajudar os irmãos à nossa volta, a começar pelos nossos membros familiares, porque todos nós sabemos o quanto é difícil passar por estes desafios. Quanta dor, quanto sofrimento, quanta insegurança, quanta depressão, quanta tristeza, quanta sensação de abandono, quantos gatilhos foram acionados de sombras internas que nenhum de nós tinha consciência. E de repente, por uma situação que nenhum de nós imaginava que poderia passar um dia, cá estamos nós, separados, deixando o nosso trabalho tudo fechado, todos reclusos. Isso é desafio? É. E é esse conhecimento de alicerce espiritual que nós precisamos trazer para nós e partilhar, além do outro conhecimento como este que estamos fazendo aqui. Buscamos um conteúdo, estudamos um conteúdo e é nosso dever partilhar esse conteúdo. O que seria da doutrina espírita se não houvesse aqueles que estudam para poder partilhar? Então, este é o contexto, a partilha, não se pode reter. E nós buscamos
Nós buscamos o conhecimento nos livros, no convívio com pessoas mais elevadas, observando, tendo o exemplo. Buscando neste convívio com pessoas que conseguem se estruturar melhor, nós temos que olhar, observar e tentar trazer isso para dentro de nós. Como eu posso fazer aquilo que aquele irmão está fazendo, que está dando tudo certo? Então, nós somos seres gregários. Nós não temos condições de viver inteiramente sozinhos. Para testar o nosso crescimento ou para ter este aprendizado, é necessário que haja o convívio, a observação, e para que isso aconteça, é necessário que haja uma abertura interna. Quando a gente sabe algo, a gente quer partilhar. Eu posso trazer um exemplo pessoal para vocês. Eu sou professora de yoga e dou aula há mais de 20 anos. Quando eu fiz a minha formação há mais de 20 anos, o yoga não era divulgado como é hoje. Existia poucas pessoas, poucas escolas, não tinha a divulgação em internet como tem hoje. Para que nós pudéssemos estudar era mais desafiador, porque nós tínhamos que procurar em livros, em revistas e junto a outras pessoas que já trabalhavam. E logo que eu fiz a minha formação, concluí, comecei a dar aula, alunos vieram e com interesse perguntar: professora, como eu faço a formação? E isso foi um grande teste interno, porque quando a gente, profissional, está recolhendo um mercado, dependendo de como está o nosso interior, nós queremos segurar. E este foi um grande teste. Por quê? Porque vindo estas pessoas perguntando, eu vou te mostrar onde faz a formação, vou te levar até lá. E hoje já temos 6 outras professoras que foram alunas, que são alunas e que já estão formadas. Isto é partilhar. Conhecimento, quanto mais se partilha, mais se multiplica. Quanto mais se divide, mais se multiplica. E nós não somos donos de nada. Essa apropriação que muitas vezes temos em relação às coisas, às pessoas, ao conhecimento, é um processo ainda egoísta dentro de nós e que acaba morrendo, como uma planta que não é devidamente alimentada. Assim é o conhecimento não partilhado. E segue Mateus: não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. A luz simboliza o esclarecimento, a orientação, o processo educativo, capazes de nos transformar para melhor. A candeia deve ser colocada não debaixo do alqueire, encoberta pela indiferença ou interesses pessoais, mas no velador, para que possa oferecer luz a todos. Ou seja, para que eu possa brilhar, fazer brilhar a minha luz, é necessário que eu possa partilhar, levar essa luz e abrir o meu conhecimento. E para abrir o conhecimento, tudo que nós temos, tudo que nós queremos partilhar, é necessário que haja uma observação acurada à nossa volta, um respeito ao que o outro quer, ao que o outro precisa, ao estágio que o outro tem de entendimento. Isto fazia Jesus. A luz de Jesus brilhava porque era carregada de amorosidade, de um magnetismo especial de respeito e de saber que cada um tem seu tempo de despertamento. Cada um sabe até onde pode ir. Então, este ponto de respeito nós precisamos ter, porque se nós
buscando conhecimento aqui, nessa casa espírita, ou em qualquer casa, ou nas leituras que fazemos, formos levar para o nosso trabalho com a melhor das intenções, sem que o outro queira, nós estaremos invadindo o espaço do outro. Por isso é tão delicado esta questão de partilhar aquilo que buscamos, partilhar o nosso conhecimento e tentar passar para o outro, porque muitas vezes nós acreditamos, sabemos que aquilo é importante, mas para o outro ainda não é o momento. E isso nós temos que ter clareza e respeito. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Então, o vocábulo resplandeça, ou seja, que brilhe, que ilumine, possui significativa carga magnética, imprimindo sentimentos de fé, de esperança em nós próprios e nas pessoas que nos cercam. O esforço de resplandecer os nossos sentimentos mais puros será sempre percebido e aceito por alguém. Então, a luz que nós estamos, esse resplandecer, é a luz que nós temos que fazer com que brilhe para iluminar, por exemplo, os aflitos. Jesus falou nas bem-aventuranças sobre felizes aqueles que choram, que sofrem, porque serão consolados. E consolados de que forma? Por quem? Por todos nós. Por todos nós, na proporção em que nós iluminamos o nosso interior e fazemos crescer a luz do Cristo em nossos corações através dos seus ensinos, neste processo de educação, nós estaremos contribuindo diariamente com aqueles que cruzam o nosso caminho, seja no trabalho, seja na sociedade, seja na família, seja onde for, seja de passagem, seja num momento de uma sinaleira, quando alguém nos pede uma ajuda e nós damos aquela ajuda e a pessoa com o coração repleto de gratidão grita: que Jesus te abençoe. Que carga magnética é essa que envolve de magnetismo de bons sentimentos aquele doador e a alegria que ficou naquele que recebeu? Isso é partilhar a luz. Muitas vezes partilhamos a nossa luz no silêncio, na não crítica, no não julgamento, no respeito ao tempo do outro, à forma do outro, ao sofrimento do outro. Nós estaremos também partilhando a nossa luz, porque às vezes o que o irmão precisa é apenas uma companhia silenciosa, é apenas um olhar amigo, é apenas uma única palavra: tudo bem, eu sei, espera. Nós temos que ter esta nossa luz interior, esta educação do Cristo, para que nós possamos estar sensíveis às necessidades do nosso entorno. E como nós vivemos tudo isso? Nós temos que pensar que estamos numa reencarnação. E nesta caminhada, neste processo que estamos passando de vida, a nossa vivência é um processo educativo. É através da nossa reencarnação, desta passagem aqui, que nós vamos educar esse espírito imortal que habita este nosso corpo. Através das relações do dia a dia, das experiências, dos desafios, das dores, dos sofrimentos, das alegrias, das coisas boas que acontecem, tudo isto é aprendizado. Então nós mergulhamos na carne, nosso espírito ganha um corpo, é-nos oportunizado uma vivência como se fosse uma escola. A reencarnação é o ponto de vista do espírito como uma aula,
vem para a reencarnação, para aprender, para buscar conhecimento, sim, para aculturar-se, sim, mas também para educar-se, para modificar as suas tendências, para modificar aquilo que ainda interrompe a sua caminhada rumo ao Pai. Este é o processo de busca de luz. Então, a vida educa o espírito. E durante a vida, a escola, os livros, as nossas relações nos ajudam a educar a nossa inteligência e os nossos sentimentos. Então vejam que quando nós falamos brilhe a vossa luz, nós estamos falando da essência espiritual. Mas nós não podemos, em hipótese alguma, esquecer que somos um espírito que está encarnado. E nós precisamos da matéria. E tanto precisamos que durante este período de pandemia, quantas carências, quantas necessidades e quantas situações de sofrimento passamos. Nós buscamos, através do aculturamento, através da formação escolar, através de professores, de livros, de quem sabe muito, o conhecimento que vai nos direcionar. Olha, pensa nisso, direciona para aquilo, vai para tal profissão, ajuda naquela forma. Por quê? Porque pelo nosso trabalho, através daquilo que nós escolhemos, pela identificação que temos, que chamamos de vocação, nós temos condições de fazer um mundo melhor. E essa é o nosso dever, a nossa obrigação. Nos trabalharmos, fazer com que brilhe a nossa luz para que nós possamos contribuir para este novo mundo que aí está vindo. É a nova etapa que surge. E nós temos que pensar que somos seres altamente privilegiados por estarmos neste momento encarnados, nessa vivência pandêmica. É uma grande experiência para quem abre os seus sentidos espirituais e verifica profundamente o quanto é importante este processo. É necessário que pensemos, o que será que a espiritualidade, por que nós estamos aqui neste momento? Toda a humanidade que está encarnada neste momento, passando por tudo isso, obrigatoriamente fazendo uma análise das suas relações, dos seus posicionamentos, exatamente para fazer com que brilhe a luz interna. É o processo transformador, é a forma como se fosse um cadinho que queima, que dilui, que transforma. É isso que nós estamos passando. Então a vida, no dia a dia, nos educa. Precisamos buscar um sentido para as nossas vidas e dentro desta busca é importante sim a cultura, o conhecimento, tudo isso que já falamos. Mas é necessário que tenhamos a clareza que nossa missão maior é nos tornarmos luz do mundo. Como disse o Cristo, lá na primeira lâmina. Esse é o fundamento maior. Porque se nós pararmos para pensar, a nossa vida é uma rotina. Levantamos, fazemos a nossa higiene, nos alimentamos. Quando dá, saímos para trabalhar. Quando não dá, trabalhamos em casa e alimentamos novamente, trabalhamos novamente. E aí damos uma lida, assistimos um pouco de TV, às vezes conversamos, às vezes não, dormimos e vamos lá novamente. Que vida é essa? Qual é o sentido da nossa vida? Será que o sentido da nossa vida é apenas esse processo, neste círculo vicioso de alimentar, dormir, levantar, trabalhar e ir de novo? Não, é muito mais. Quando nós ficamos vinculados única e exclusivamente nesse processo vicioso da matéria, chega um determinado momento que nosso espírito grita.
grita porque ele quer a atenção, ele precisa de alimento. E o alimento vem através do quê? O alimento vem através das boas ações, através da conexão elevada, através de bons livros, através do convívio, através da troca, através da ajuda, através da partilha. Somos seres que precisamos uns dos outros. E para que isso se processe de uma forma harmônica, nós precisamos sim ser fiéis aos nossos valores. Mas nós também precisamos olhar se esses nossos valores estão devidamente direcionados de acordo com os ensinos de Jesus. E para que nós possamos alimentar esta luz, é necessário que tenhamos consciência do estágio em que estamos, o que precisamos modificar e ter humildade. Então, quando falamos lá no início que existe um processo de educação, é o processo de educação do espírito que faz com que haja o reconhecimento e o alimento das sementes das virtudes em nós. Aquelas virtudes que o Pai Celestial colocou, cunhou nesta essência criada por Ele, perfeita, e essas sementes estão lá, latentes, esperando que nós as reguemos para que elas germinem. As sementes do bem, do respeito, da solidariedade, da fraternidade. E aí, o espírito Meimei, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Pai Nosso, quando Mateus diz assim: e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, trouxemos este texto para completar esta colocação. E Meimei diz assim: se sentirmos Deus como nosso Pai, reconheceremos que os nossos irmãos se encontram em toda parte e estaremos dispostos a ajudá-los, a fim de sermos ajudados, mais cedo ou mais tarde. A vida só será realmente bela e gloriosa na Terra quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. E que é exemplo maior esse que estamos passando, de que a humanidade é uma única família? Porque um elemento invisível vem e ataca toda a família chamada humanidade, independente da distância. Cá estamos nós, todos envolvidos num mesmo processo. E que haja esse despertamento e que tenhamos condições de buscar nesta proposta de educação alcançar as nossas necessidades internas para que possamos fazer brilhar a nossa luz. Porque é isto que Jesus quer de nós, quando ele disse lá para os apóstolos, lá ao pé do monte, após falar as bem-aventuranças, que brilhe a vossa luz, tendes responsabilidade. Ele está falando para nós, que nós temos responsabilidade com o nosso entorno, que nós precisamos nos alicerçar dessa fundamentação de transformação para melhor, porque é nosso dever fazer brilhar a nossa luz e ajudar outros. E aí na obra Ceifa de Luz, Emmanuel, eu sou muito fã do Emmanuel, Emmanuel coloca as coisas com uma precisão e de uma forma extremamente poética, linda. E tem um texto no item 60 do livro Ceifa de Luz, ele diz: iluminar onde estivermos. Este é o título da passagem, iluminar onde estivermos. Então veja, Emmanuel, a exemplo do Cristo, a exemplo de Kardec, vem Emmanuel depois através da pena de Chico e traz estas passagens reiterando tudo aquilo que foi falado, esmiuçando e trazendo a luz dele para que nós possamos seguir esta luz e aumentar a nossa luz. E ele diz: observa em torno de ti.
Observa o quê? Observa a noite da culpa, as trevas da delinquência, as sombras da obsessão, o labirinto das provas, as furnas da indiferença, os cárceres do egoísmo, as tocas da ignorância, o nevoeiro da angústia, as nuvens do sofrimento, a neblina das lágrimas. Relaciona os recintos da vida em que as necessidades da alma nos obscurecem os caminhos e estende auxílio e compreensão, paz e esperança onde estiveres. Disse-nos o Cristo: sois a luz do mundo, e toda criatura é uma fonte de luz, por ser em si uma fonte de amor. Porque afinal, nós somos uma criação divina e fomos criados pelo amor de Deus, pelo seu amor puro e sublime. Então, é nosso dever pensar na luz que Jesus vem e derrama sobre nós, nos direcionando o caminho, assim como todos estes outros irmãos diversos que nos auxiliam, como Emmanuel, como Kardec, como tantos outros, iluminando o nosso caminho, iluminando para que nós pudéssemos ter a caminhada segura, buscando aquilo que vai iluminar o nosso interior, para que nós possamos espargir luz. Então, o que Jesus quer de nós? Que nos tornemos seres melhores, que possamos fazer brilhar a luz do seu infinito amor e dos seus ensinos onde estivermos, onde houver um necessitado, que a luz do nosso coração possa brilhar, iluminando a nós, alimentando o nosso espírito, mas também todos aqueles necessitados à nossa volta. Que a luz permaneça em nós hoje e sempre. Muito